Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando as nossas resoluções de segunda fase, venho agora resolver com vocês a questão 18 da Unicamp 2017. Questão essa que trabalhou um pouquinho de trigonometria. Ele fala, sabe-se que K é um número real, considere a função f de x igual a k seno de x mais cosseno de x, definida para todo número real x. Item A, seja t o número real tal que o f de t é igual a zero. Mostre que o f de 2t é igual a menos 1. Item B. Para k igual a 3, encontre todas as soluções da equação f de x ao quadrado mais f de menos x ao quadrado, isso daqui igual a 10 na primeira volta, ou seja, de 0 até 2π, incluindo 0 e incluindo o 2π. Beleza, bora lá, um exercício aqui de bastante continha, né? Só que se é um exercício com paciência, se você lembrar, obviamente, de algumas formulinhas, você consegue fazer ele tranquilamente. Claro que esse tranquilamente em aspas aí depende de muita coisa. Mas vamos lá. O item A aqui, o que ele quer? Ele falou assim, o f de t é igual a zero. Então ele está me dizendo que existe alguém que se eu substituir na minha função, o resultado dá zero. Quem é esse alguém? Não preciso saber dele. Então, é k vezes o seno de t mais cosseno de t. Isso daqui ele está me falando que é zero. Então, isso daqui para a gente, pessoal, é a nossa hipótese. Então, a gente vai usar isso como uma verdade. E essa verdade a gente vai utilizar para justificar, para mostrar que o f de 2t é igual a quanto? A menos 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual é a cara do f de 2t, como que é o formato dele. Então, no lugar do x, a gente vai pôr 2t. Então, vai ficar k vezes o seno de 2t mais quem? O cosseno de 2t. Aqui nós deparamos com arco duplo. Então, a gente vai utilizar a fórmula do arco duplo, tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, isso aqui vai ficar k vezes, o arco duplo do seno é 2 vezes o seno de t vezes o cosseno de t. Mais o arco duplo do cosseno, o genericão é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Beleza, por que eu falo que é genericão? Porque a gente pode utilizar a relação fundamental junto dele e aí a gente readaptar. Então, por exemplo, aqui a estratégia que boa de se tomar é eliminar esse seno. Como que a gente faz para eliminar? Usando a relação fundamental. A gente sabe que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, isso daqui é igual a quanto? É igual a 1. Então, significa que o seno de t, né, o seno ao quadrado de t, vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de t. Então, eu venho no lugar do seno ao quadrado e substituo por essa coisa bonita aqui. Então, como é que vai ficar para a gente aqui? Ó? Vai ficar k vezes 2 seno de t vezes cosseno de t mais cosseno ao quadrado de t, aí menos, abro um parênteses porque eu vou colocar essa expressão aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de t. Então, isso daqui vai ficar k vezes 2 seno de t vezes cosseno de t. Aqui, ó, vamos lá, menos com menos aqui vai dar mais. Então, você vai ter cosseno ao quadrado de t, mais esse cosseno ao quadrado de t dá 2 cosseno ao quadrado de t, e aí vai sobrar esse menos 1. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Nesse passo, eu vou colocar o cosseno de t em evidência, porque vai funcionar. Então, colocando o cosseno de t em evidência, melhor ainda, eu vou colocar o 2 cosseno de t. Então, colocar o 2 cosseno de t em evidência, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar k seno de t, mais, como aqui eu coloquei o 2 já está ali fora. Como está o quadrado, eu deixei 1 só, então vai sobrar 1 aqui. Então, cosseno de t, e isso daqui, menos 1. Olha só o que está aqui dentro desse parênteses. É exatamente a nossa hipótese. E isso aqui a gente sabe que vale zero. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 cosseno de t vezes zero, menos 1 que está lá fora. Então, esse cara vai embora, vai sobrar quem? Menos 1. Pronto. Está provado, está justificado, está mostrado que o f de 2t é igual a menos 1. Quando você precisar mostrar, você tem que sair de um lado, fazer operações lógicas até chegar no outro. Você não pode usar a igualdade como sendo uma verdade, porque ela é justamente aquilo que você quer provar. Beleza? No item B ele fala assim, ó, pega k igual a 3 e resolva esta equação. Bora lá comigo, vamos lá. A gente sabe que a nossa equação é f de x igual a k vezes o seno de x mais cosseno de x. Ele pede para a gente usar k igual a 3. Então, a minha função vai ficar
3 vezes seno de x mais cosseno de x. Aí ele fala para a gente resolver esta equação. Então, f de x ao quadrado mais o f do menos x ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 10. Então, bora lá fazer o que ele está pedindo para a gente. Então, o que vai acontecer? Abre um parênteses aqui, então vai ficar 3 seno de x mais cosseno de x ao quadrado, mais 3 vezes o seno, como é o menos x, então vai ficar aqui, ó, menos x mais o cosseno de menos x, isso daqui também ao quadrado, e ele quer que seja 10. Fechou. O que você vai ter que lembrar para resolver esse exercício com mais sucesso é eliminar esse menos x daqui. E para eliminar esse menos x, você precisa lembrar de duas coisas, de função par e função ímpar. A função seno, ela é uma função ímpar. Por exemplo, o motivo disso, né, vamos pensar no ciclo trigonométrico. Se a gente for pensar no ciclo trigonométrico, a gente tem o seguinte, ó. Esse cara aqui é o eixo do sem sono, né, por isso que ele está de pé, e esse aqui é o eixo dos consonos, por isso que ele está deitado. Beleza. Se você pegar aqui o 30 graus e se você pegar aqui o menos 30 graus, o que acontece? No seno, eles dão sinais negativos e sinais opostos. Um vai dar meio, o outro vai dar menos meio. Então, significa que o seno de um número negativo ele é o oposto do positivo. Essa é a característica de uma função ímpar. Então, o seno do menos x, esse menos cai fora, então é menos o seno de x. Já o cosseno, ele tem o mesmo valor. Por quê? Na hora que eu for para o eixo dos cossenos, observe que tanto do 30 quanto o menos 30 eu caio no mesmo lugar. Então, tanto faz se eu estou olhando para o positivo ou para o negativo. Então, o cosseno do menos x é o próprio cosseno do x. Então, olhar para o menos e olhar para o mais dá o mesmo resultado. Essa é uma característica de uma função par. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu posso reescrever isso aqui eliminando esses sinais de menos aqui dentro do nosso argumento. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O primeiro vai ficar 3 seno de x mais cosseno de x ao quadrado. E outro aqui vai ficar o quê? Então, esse menos cai fora, então vai ficar menos 3 seno de x. E esse menos aqui ele some. Então, aqui vai ficar mais o cosseno de x. Isso aqui é ao quadrado. E eu quero que isso seja 10, beleza? Então, bora lá fazer conta agora. Aqui é um produto notável, quadrado do primeiro, então vai ficar 9 seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar mais 6 seno de x vezes o cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x. Beleza. Vou colocar aqui uma referência até onde eu posso ir, né? Aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. Aqui, ó, quadrado do primeiro vai ficar de novo mais 9 seno ao quadrado de x. Aqui vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar negativo, porque ó, aqui eu tenho um menos 3, então vai ficar menos 6 seno de x vezes o cosseno de x, e aí mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 10. Depois eu coloco o igual a 10, tá bom? Então, ó, esse cara aqui vai cancelar com esse. 9 mais 9 vai dar 18. Então, o que a gente vai ter? 18 seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai dar 2 cosseno ao quadrado de x, aí sim, igual ao nosso 10. Mais uma vez, eu vou usar a relação fundamental aqui no cosseno. Vou eliminar ele para deixar a minha expressão só em seno. Essa é a estratégia que você tem que fazer. Ou você deixa só no seno ou deixa só no cosseno. Então, vai ficar 18 vezes seno ao quadrado de x mais 2 vezes. O que é o cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado. Isso aqui igual a 10. Walter, posso simplificar essa expressão por 2? Pode, manda bala, sem problema nenhum. Então, vai ficar 18 seno ao quadrado de x mais 2 menos 2 seno ao quadrado de x igual a quanto? Igual a 10. 18 menos 2 vai dar 16, então a gente vai ter aqui 16 seno ao quadrado de x. O 2 vai para lá, menos 2, 10 menos 2 é igual a 8. Então significa que o seno ao quadrado de x é igual a 8 dividido por 16, que é igual a 1 sobre 2. Então, o que a gente vai ter aqui? Que o seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de meio, ou seja, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aí, para você resolver isso daqui, basta você lembrar do ciclo trigonométrico mais uma vez. Lá no primeiro quadrante,
o seno ele é raiz de 2 sobre 2 no 45 graus, que é o π sobre 4. Então você tem que olhar todos esses caras aqui que são os múltiplos de π sobre 4. São as 4 respostas. Por quê? Porque o mais você pega essas duas aqui de cima e o menos você pega essas duas aqui de baixo. Como eu estou indo em π sobre 4, pensa assim comigo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque, né, o π sobre 4 ele é o cara que divide em partes iguais, né? Ele divide o nosso círculo em 8 partes iguais. Então, basta eu ir de π sobre 4 em π sobre 4. Pronto, achei todos. Então, significa que a solução nossa do item B, ela vai ser o π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. E aí a gente finaliza o nosso exercício. É isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.